O Natal não é apenas uma data do calendário marcada por luzes, presentes e canções festivas. Ele nos convida a mergulhar na profundidade da teologia bíblica, revelando o mistério da encarnação de Deus. João, no prólogo de seu evangelho, não se preocupa em narrar os detalhes históricos do nascimento de Jesus, como o anjo anunciando a Maria, os pastores ou os magos do Oriente. Seu foco é o significado eterno, o Verbo divino se tornando carne para nos salvar. Por isso, quero convidar você a refletir comigo sobre a essência do Natal, tomando como base os primeiros versículos do capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E também o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Enquanto o mundo se enche de luzes piscantes e alegrias efêmeras, esse texto nos convida a voltar o nosso coração para o verdadeiro brilho, o nascimento do Salvador. Imagine o silêncio da noite em Belém, quebrado pelo choro de um bebê na manjedoura. Esse menino não era uma criança qualquer, era o Verbo eterno de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine enquanto refletimos sobre quem ele era e o que significa para nós. Em primeiro lugar, João nos ensina que o menino da manjedoura era Deus. Observe o texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui fica claro que o Natal não começou em uma estrebaria humilde, mas no eterno princípio de Deus. João nos transporta ao alvorecer do tempo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é a essência racional, criadora e eterna de Deus Pai. Jesus, o menino da manjedoura, é plenamente Deus, coexistindo em perfeita unidade com o Pai, sem começo nem fim. Pense nisso. O Criador do universo, que formou galáxias com uma palavra e deu origem a todas as coisas, como está escrito no versículo 3, agora está enrolado em panos e cabe em uma manjedoura. Como pode o infinito se tornar tão pequeno? Essa é a maravilha do Natal. Ao contemplarmos o presépio, não vemos um herói mítico ou uma figura folclórica, mas o Deus soberano que nos conhece intimamente. Ele não é um Deus distante, ele é o Verbo que nos chama pelo nome, convidando-nos à intimidade eterna. Em segundo lugar, aprendemos com João que o menino da manjedoura era Deus encarnado. João declara: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O eterno e imutável Deus assume a forma humana. O Deus todo-poderoso e infinito agora é carne frágil,
suscetível à fome, ao cansaço e à dor. A palavra habitou evoca o tabernáculo do Antigo Testamento, onde Deus morava no meio de seu povo. Agora, Jesus é o tabernáculo vivo, o Emanuel, o Deus conosco. Aquele menino não veio como um fantasma ou um anjo disfarçado. Ele chorou como qualquer bebê, cresceu e sofreu como qualquer ser humano. Em sua epístola aos Filipenses, Paulo nos lembra que ele, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo. No presépio de Belém, vemos o amor de Deus se humilhando para nos elevar. Essa é a essência do Natal. O céu tocando a terra, a glória divina se misturando à poeira da humanidade para que possamos tocá-lo e ser tocados por ele. Finalmente, João nos ensina que o menino da manjedoura era o nosso Salvador. No verso 4 lemos: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E no verso 14, cheio de graça e de verdade. Aqui está explicado o propósito da vinda de Jesus ao mundo. Ele veio para nos dar plena e eterna salvação. Ao dizer que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, João não está se referindo à vida biológica. O foco aqui é a vida abundante e eterna que emana de Deus, dissipando as trevas do pecado, do desespero e da separação. O texto diz que ele veio cheio de graça e de verdade. O menino da manjedoura é o Salvador que oferece graça para perdoar nossos pecados, sem merecimento de nossa parte, e oferece verdade para guiar nossos caminhos, ancorada na santidade de Deus. Ele veio para morrer na cruz por nós, carregando nossos fardos e nos resgatando das trevas. Nele está presente a graça transformadora, como afirma o apóstolo Paulo. Pela graça sois salvos por meio da fé. O Natal celebra não só o nascimento, mas o Salvador que nos adota como filhos, oferecendo luz eterna a quem o recebe. Em resumo, a verdadeira essência do Natal transcende a mera celebração de luzes e canções. Ela reside na realidade profunda de que o humilde menino da manjedoura era de fato o Deus eterno, o Verbo encarnado, nosso Salvador, pleno de graça e de verdade. Através das palavras inspiradoras de João, somos convidados a olhar além do transitório e buscar um encontro transformador com o próprio Cristo. No entanto, como está escrito, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas é no verso seguinte que a esperança resplandece. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você ainda não abriu seu coração para Jesus como Salvador, que este Natal seja o momento de sua decisão mais significativa. Receba-o agora. Experimente a plenitude de ser um filho de Deus.
pois somente no Verbo de Deus, que se fez carne, encontramos a melodia eterna da verdadeira noite feliz e o eco glorioso da salvação.